Vejam esta imagem. Esta é a primeira fotografia tirada por um aparelho no valor de 10 bilhões de dólares. É verdade, foi feita pelo telescópio espacial James Webb, que está agora a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Milhares de cientistas de todo o mundo esperaram por esta fotografia durante um quarto de século. À primeira vista, não há nada de intrigante nela, mas na realidade é tão significativa como o primeiro passo de Neil Armstrong na superfície da Lua. Então, o que é que tem de especial? E o que é que nos mostra? A fotografia representa uma estrela da galáxia Via Láctea. Foi a primeira foto tirada pelo telescópio James Webb. Prova que o seu desenho complexo não só está totalmente operacional, como tem um desempenho impecável que vai além de todas as expectativas. Isto significa que a humanidade está à beira de descobertas inéditas sobre a estrutura do nosso universo. E porque James Webb tem tudo o que é necessário para detectar vida extraterrestre, poderia finalmente pôr fim à disputa ardente sobre sua existência ou não. Milhares de cientistas de todo o mundo trabalharam na criação do telescópio espacial James Webb durante 25 anos, tendo sido gastos 10 bilhões de dólares. Então, que tarefas é que os cientistas esperam que ele resolva? Afinal, o famoso Grande Colisor de Hadron, que tem quase 27 quilômetros de comprimento, levou cerca de 10 anos e menos de 9,8 bilhões de dólares para ser criado, e ainda tornou possível descobrir a famosa partícula, o bóson de Higgs. Há milhares de artigos e centenas de vídeos sobre este novo telescópio espacial. Muitos de nós provavelmente sabem que ele opera na gama do infravermelho e é 100 vezes mais sensível que o telescópio Hubble. Para construir um dispositivo tão sensível, foi necessário criar o espelho dobrável mais complicado, constituído por 18 segmentos hexagonais. Seu lançamento foi em 25 de dezembro de 2021. Foi adiado por uma semana devido a verificações técnicas adicionais e mau tempo. E depois, quando o poderoso Ariane 5 desapareceu atrás das nuvens, milhares de pessoas rezaram silenciosamente. O telescópio, tão alto como um edifício de 3 andares e uma área de estacionamento para 20 carros, teve que ser colocado em condições de trabalho no espaço sem a participação humana. E não só teve de colocar o escudo solar e o espelho, como também ajustá-lo de modo a que cada um dos 18 segmentos tomasse uma posição estritamente definida com uma precisão de vários nanômetros. Isto é milhares de vezes mais fino do que um cabelo humano ou 1/1000º de um metro. Foi realizada uma tarefa extremamente complicada. As primeiras boas notícias chegaram em fevereiro. Os sistemas telescópios passaram do modo de trânsito para o modo de trabalho. Todos os 90 cabos e 107 dispositivos de lançamento funcionaram sem falhas. Em breve, a primeira foto tirada pelo telescópio voou pelo mundo. Desenhou a estrela solitária sem igual, HD 84406, da constelação Ursa Maior. Embora este corpo celeste tenha sido escolhido apenas para testar o desempenho do telescópio, na altura, as pessoas discutiram-no mais do que qualquer outro objeto espacial. Mas por que essa estrela? Bem, ela está suficientemente longe das outras estrelas do céu. Dessa forma, era muito mais fácil avaliar o desempenho do telescópio, uma vez que o HD 84406 era o único na moldura. Após a montagem do telescópio espacial James Webb, a equipe do projeto precisava de confirmar várias coisas. Tinham de se certificar de que a câmera, quase infravermelha, estava pronta para recolher luz de objetos celestes e depois identificar a luz estelar da mesma estrela em cada um dos 18 segmentos primários do espelho. O resultado é um mosaico de imagem de 18 pontos de luz estelar dispostos de forma aleatória. O dispositivo começou a capturar imagens no dia 2 de fevereiro, e 1.560 delas foram geradas utilizando 10 detectores NIRCam. Todo o processo demorou quase 25 horas e resultou em 54 GB de dados brutos. Estas imagens foram então cozidas para criar um único mosaico de grandes dimensões que capturou a assinatura de cada segmento de espelho primário num único quadro constituído por mais de 2 bilhões de pixels. Os especialistas começaram então a ajustar os segmentos do espelho para obter as características estabelecidas pelos criadores do telescópio. Após 1 mês e meio de trabalho cansativo,
A NASA anunciou que a fase de alinhamento preciso do espelho tinha sido concluída, mas ainda não tinham sido feitos ajustes. Esta fase, tal como a anterior, foi também marcada por uma imagem espacial. Desta vez, foi uma estrela que não tem um nome, mas apenas um número de catálogo. Para além do fato de ser 16 vezes mais brilhante que o Sol, não há nada de especial na estrela. Ela está na nossa galáxia a uma distância de 2.000 anos-luz e é uma das 400 bilhões de estrelas da galáxia. De acordo com a NASA, o telescópio James Webb capturou a estrela com um filtro vermelho para aumentar o seu brilho, mas a imagem não mostrava a beleza das profundezas cósmicas que estamos habituados a ver nas fotos. Ainda assim, é de longe a imagem de infravermelhos de maior qualidade e resolução que já tiramos uma vez. Lee Feinberg, o engenheiro da NASA responsável pelo desenvolvimento dos elementos ópticos de James Webb, acredita que a primeira imagem devidamente focada foi fenomenal. Não só se vê a estrela e os espigões da difração da estrela, mas também se vêem outras estrelas no campo que estão bem focadas, tal como esperamos, e todo tipo de outras estruturas interessantes em segundo plano, disse aos repórteres. E esta é mais uma prova de quão poderoso é o telescópio. Mas o que são essas estruturas em segundo plano? São estrelas e galáxias distantes, e por vezes é o fundo que torna uma fotografia famosa. Então, o que poderiam os cientistas ver por detrás desta estrela sem igual? Uma das galáxias distantes no fundo está a cerca de 5 bilhões de anos-luz de nós, mas estas são apenas as primeiras e bastante primitivas observações do novo observatório espacial. Até agora, os cientistas apenas verificaram o quão bem o telescópio se pode concentrar numa estrela. E, no entanto, na primeira tentativa, conseguimos ver um objeto localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós. A NASA também lançou um novo telescópio. A imagem foi captada com uma câmera quase infravermelha, mas em vez de uma imagem do céu, capta a uniformidade da iluminação de cada um dos 18 segmentos do espelho primário. Desta forma, uma fotografia de cela mostra a diferença nos espaços entre os segmentos. Nos próximos meses, haverá mais ajustes para que os segmentos se tornem quase num único todo. Entretanto, o telescópio de James Webb conseguiu posar maravilhosamente contra o fundo das estrelas. Foi capturado por outro telescópio espacial, Gaia, que tem orbitado o mesmo ponto Lagrange 2 que Webb, fazendo um levantamento completo do céu noturno de poucos em poucos meses. E no dia 18 de fevereiro deste ano, quando as duas naves espaciais estavam a uma distância de 1 milhão de quilômetros, a câmera do observatório de Gaia tirou uma foto que mostra uma mancha de luz muito tênue, o telescópio James Webb. Isso foi possível devido a um escudo espelho hiperrefletor que o telescópio Webb está equipado. Globalmente, a primeira imagem focada é uma etapa muito, se não a mais importante, na preparação do telescópio. Mas podem esperar que verdadeiros avanços e descobertas científicas até meados de 2022, quando o telescópio começar a tirar fotos com a resolução máxima e quando todos os instrumentos começarem a recolher dados científicos adicionais. Mas o que irão os peritos da NASA procurar durante o primeiro ano? Os primeiros alvos de James Webb vão incluir pequenas galáxias na nossa vizinhança, os restos de estrelas explodidas e as estrelas mais antigas do universo. O telescópio de James Webb é de fato uma máquina do tempo que permitiria à humanidade olhar 13,5 bilhões de anos atrás. De acordo com conceitos modernos, o universo que observamos atualmente se formou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Portanto, a diferença é de apenas cerca de 300 milhões de anos. E isso comparado com quase 13,8 bilhões de anos é apenas 2%. Coisas que o telescópio poderia ver poderiam ser os fenômenos mais interessantes que já aconteceram, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e a formação do nosso próprio universo. Esperamos que dentro de algumas décadas sejamos capazes de criar um telescópio que ultrapasse os restantes 2%. Se conseguirmos fazer isso, veremos não só como nasceram galáxias e estrelas, mas também o que fez com que isso acontecesse. A partir de agora, os cientistas desejam aprender como se formaram os buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Já descobrimos a forma como os buracos negros comuns aparecem, mas ainda é um mistério quando se trata de buracos negros supermassivos. Uma teoria é que é possível quando muitos buracos negros menores se fundem, mas não temos qualquer pista sobre como o número necessário deles se poderia reunir num único lugar numa fase inicial do universo. O telescópio James Webb também permitiria aos astrônomos comparar as galáxias mais fracas e antigas com as grandes espirais e elípticas de hoje, ajudando-nos a compreender
como as galáxias se juntam ao longo de milhares de milhões de anos. Estamos todos ansiosos por conhecer as descobertas revolucionárias que James Webb poderá fazer. Portanto, fiquem atentos para não perderem nada de incrível.